Então, repetindo, bom dia a todos, espero que tenham tido boas entradas e queria desejar a todos, as senhoras e os senhores deputados e os nossos hoje visitantes, convidados, um excelente ano, 2024, que acho que vamos todos precisar muito de um excelente ano. Nós vamos, nesta primeira parte da nossa reunião, de acordo com a ordem do dia, fazer a pedido de um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ter aqui uma audição com as direções de missionárias do Jornal de Notícias, da TSF, do Jogo, do Dinheiro Vivo, sobre o despedimento coletivo no Global Media. Gostava de dar as boas-vindas à doutora Inês Cardoso, do JN, ao Vítor Santos, do Jogo, à Rosália Amorim, da TSF, e ao Bruno Mateus, do Dinheiro Vivo. Nós temos uma grelha que utilizamos nestas circunstâncias, deste tipo de audições, onde o grupo parlamentar requerente, neste caso o Partido Comunista Português, terá 5 minutos iniciais para fazer a apresentação do seu requerimento e, seguidamente, cada entidade visitante, cada um de vocês, como tal, terá direito a 5 minutos para fazer também a sua apresentação daquilo que é o seu ponto de vista relativamente às questões levantadas por o Partido Comunista Português. Seguidamente, entraremos num outro momento em que terão os restantes partidos parlamentares direito a 5 minutos. E cada 5 minutos destes grupos parlamentares, vocês também terão 5 minutos, cada um de vocês, para responder. E depois veremos se justifica ou não uma segunda ronda. Assim, de acordo com aquilo que foi anunciado, eu daria a palavra à senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, para fazer a apresentação do seu requerimento. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Eu queria cumprimentar todos que aceitaram, e ainda bem, estar aqui hoje para podermos também aprofundar as questões relativamente à situação dos trabalhadores e à situação no Grupo Global Média. Foi com muita preocupação que tomamos conhecimento da intenção do despedimento de 200 trabalhadores do grupo, que tem vindo numa linha de redução do número de trabalhadores. O grupo, hoje, informações que já tivemos aqui das audições que realizamos, já chegou a ter cerca de 1000 trabalhadores, hoje conta com cerca de 500, pouco mais de 500, e a intenção de despedir mais de 200 trabalhadores. Há um conjunto de elementos que também vemos com grande preocupação, que se prende com a entrada de um fundo do qual pouco ou nada se conhece, e é nessa sequência que vem esta intenção de despedimento, mas bem sabemos que da Comissão Executiva, por parte do Grupo Global Média, já havia um conjunto de aspectos também que eram geradores de preocupação. Há elementos contraditórios, têm vindo vários aspectos a público, mas há elementos que são de facto contraditórios, porque aquilo que era anunciado era um investimento, um crescimento do grupo. Como é que isso não é compatível com o querer reduzir ainda mais as redações dos diversos órgãos de comunicação social que são detidos pelo grupo? Também é contraditório com o fato de se pretender abrir ou iniciar, agora em 2024, um novo título, pelo menos daquilo que foi informações que vieram a público. Aquilo que nós gostaríamos de certa forma, de vos colocar e que pudessem também aqui partilhar connosco, prende-se com o seguinte: foi também com preocupação, aliás, o fato de haver um conjunto de direções, estamos a falar aqui de 4, do JN, do DN, do JN, da TSF, do Jogo, do Dinheiro Vivo, das direções terem demitido, também é um sinal, de facto, de grande preocupação, e que revela que há um conjunto de aspectos com os quais também não estão de acordo e com os quais não quiseram pactuar. Mas essa era exatamente a primeira questão que gostaria de colocar, que pudessem aqui de uma forma mais pormenorizada fazer referência às motivações e aquilo que são a preocupação por parte das direções destes diversos órgãos de comunicação social. Nós sabemos que a intenção de demitir cerca de 200, despedir
cerca de 200 trabalhadores têm impacto nos respectivos órgãos de comunicação social, que já estão muitos, no caso da TSF, no Jogo, mas poderíamos falar nos diversos, têm impactos extremamente negativos e podem inclusivamente colocar em causa a continuidade desses mesmos órgãos de comunicação social, mas eu pedia que pudessem também referir quais é que são os impactos no concreto do despedimento destes 200 trabalhadores. Gostaríamos também de perceber qual é que é, neste momento, o número exato de trabalhadores do quadro de cada um dos órgãos de comunicação social e quantos é que necessitariam para poder, de certa forma, trabalhar com qualidade, com rigor, com a independência, a pluralidade que se exige e melhorar, inclusivamente, a informação aos cidadãos. O mesmo também colocamos relativamente aos correspondentes locais. Tivemos conhecimento que, em particular, em relação ao JN, foram dadas orientações para pôr fim às prestações de serviço. Isso tem impactos também num conjunto de correspondentes do JN. Gostaríamos também que pudessem fazer referência, em particular relativamente ao JN, o impacto desta situação. Gostaria ainda de colocar mais 3 conjuntos de questões. Uma primeira é qual é que é a informação e o que é que conhecem relativamente a este fundo, quer no que diz respeito a aspectos de propriedade, qual é que é a estratégia, que informações é que têm sobre a estratégia relativamente ao próprio Grupo Global Média, cada um dos órgãos de comunicação social, e também que informações é que têm relativamente à situação financeira do grupo, porque estes são aspectos que também têm vindo a público com questões contraditórias, ou seja, para haver, e isso tem sido colocado naturalmente, para haver a aquisição de participações por parte de um fundo, naturalmente haveria de conhecer a situação financeira do grupo para a concretização dessas aquisições. Agora vem a público, ou pelo menos as informações que são, vou terminar, as informações que são públicas é de que fala-se de prejuízos, situações dessa natureza, que gostaríamos de perceber também que informações é que dispõem, conhecimento é que tem relativamente a esta matéria. E telegráfico, uma última questão, pois posso aprofundar, que se prende com o património do grupo. Há preocupações relativamente aos arquivos de diversos órgãos de comunicação social, o espólio de bens, ativos, de obras de arte, onde é que se encontram todos, se têm estes elementos e este conhecimento relativamente a onde é que se encontram. Preocupações também, já aqui tínhamos recebido há cerca de um ano o Conselho de Redação do JN a propósito das preocupações relativamente ao próprio edifício do JN e à intenção de alienação das instalações. Era também, de certa forma, uma pergunta genérica relativamente ao património do grupo, o que se conhece e as preocupações também relativamente a esta matéria. Muito obrigada. Deputada, vamos então, a palavra é vossa, não sei quem é que decidem que vai começar. Inês Cardoso? Então tem 5 minutos, cada um começava. Aqui. Bom dia a todos, antes de mais os votos de um bom ano. E tentar aproveitar bem que 5 minutos de facto passam a correr. Antes de mais nada, só dizer que é algo desconfortável para um jornalista que está habituado a estar sentado no outro lado, estar aqui a responder a perguntas, mas não podia deixar de fazer, antes de mais, por respeito pela Assembleia da República, pelo respeito pelos leitores que a todo momento têm contactado a direção e a redação do JN e que têm demonstrado que estão muito atentos e que precisam de esclarecimentos sobre a situação e, portanto, apesar de ter uma posição que é habitualmente de grande discrição, que é a maneira como gosto de estar na vida, não podia deixar de falar porque há ainda uma terceira razão. É que o que se passa neste momento no GMG e particularmente no JN é tão marcante e tão inédito no panorama da comunicação social que eu tenho a certeza que daqui a uns anos haverá vários estudos e livros e
e reflexões acerca do que se está a passar. E não digo isto de ânimo leve, porque eu sei que já desapareceram vários jornais nas últimas décadas, só no Porto, aliás, foram 2, e não é propriamente novo que possa haver títulos ameaçados de extinção, embora se possa considerar a palavra exagerada, mas o que é particularmente diferente, no caso em concreto do JN, e eu sou diretora do JN, portanto, naturalmente que é sobre ele que me foco, é que estamos a falar de um jornal que é líder no digital, por exemplo. Em novembro fomos o jornal líder no digital, com vendas expressivas, sobre as quais poderemos falar mais detalhadamente se houver tempo, com uma expressão e uma identidade que é tão bem única, porque somos um jornal, como sabemos, o único nacional feito a partir do Porto, mas também com características de um jornal híbrido, que não é nem de referência nem popular, portanto com uma identidade absolutamente única e com algo que é particularmente relevante quando estamos a falar do cenário financeiro do grupo e da questão que é transversal a toda a comunicação social, da questão do financiamento. É que no caso do Jornal de Notícias, o Jornal de Notícias tem resultados positivos, consistentes ao longo dos anos. Posso dizer, e depois se pudermos aprofundar falaremos mais disso, que até ao final de outubro, são os dados mais atualizados de que disponho, era habitual já ter nesta altura dados pelo menos de novembro, mas tem havido algumas dificuldades e atrasos nesta consolidação, mas até final de outubro o resultado do JN era um EBITDA positivo de 1,97 milhões de euros. Estamos a falar de quase 2 milhões de euros. Não sei como vamos fechar o ano, porque efetivamente estes 2 meses foram bastante atípicos, mas se houver algum destes meses negativos, será a primeira vez desde que eu conheço a história do JN. Portanto, estamos a falar de um resultado de um jornal com total solidez operacional e financeira e, portanto, parece-me particularmente inédita a situação do JN de se ver confrontado com um conjunto de medidas que, na prática, representam a sua destruição enquanto o jornal que atualmente é. Eu não digo que o jornal esteja à beira de ser fechado, pode até acontecer com o grupo, mas isso já será outra questão, mas as medidas, tal como estão anunciadas, representam a morte do JN com a identidade e com aquilo que é atualmente. O tempo, de facto, passa rápido para tentar ir a algumas das questões que foram apontadas. O número de trabalhadores no quadro do JN são atualmente 90. 90, eu sei que comparando com alguns dos colegas que estão no grupo, pode parecer uma redação sólida e felizmente é, mas como digo, é uma redação dimensionada para as características de um jornal com todos os resultados que tem e com as características de proximidade que um jornal assim exige. E, por outro lado, por exemplo, temos uma equipa de vídeo que tem 9 pessoas. Mais nenhum título no grupo tem essa capacidade de ter vídeo. Isso deve ser uma mais-valia e não um motivo para achar que somos muitos. Eu, quando olho para vários jornais diários, nomeadamente no país, consigo comparar-me com vários que têm muito mais recursos do que aqueles que nós temos atualmente. E em relação aos correspondentes, que é de facto um tema recente e que é muito importante abordar, eu trouxe um mapa porque me parece que é a melhor forma de vermos o que é que está em causa. Se houver um corte absoluto e total de todas as prestações de serviços no Jornal de Notícias, nós não estamos só a falar de jornalistas, estaremos também a falar de opinião ou de passatempos e palavras cruzadas, de uma série de serviços, mas claro que o mais importante do ponto de vista editorial é a nossa rede de correspondentes. E todos os nossos correspondentes são prestação de serviços, porque ao longo dos anos foram fechando as nossas delegações pelo país. No passado, quando eu entrei no Jornal de Notícias pela primeira vez, em 98, nós tínhamos redações em Leiria, em Viana, em Braga, em Vila Real, pronto, uma série de locais que foram sendo encerrados. Atualmente, a última que tínhamos era Aveiro e fechou em julho passado. Portanto, o que nós temos, e podem ver aqui o mapa tem estas bolinhas que mostram a nossa cobertura, aqui ao lado cada cor corresponde o número de correspondentes que temos nesses distritos. Naturalmente que a malha maior está no norte do país, como é natural, é a nossa área de eleição, mas à exceção do distrito de Setúbal, que tem aqui uma manchinha, todos os nossos distritos atualmente têm correspondentes que são
prestadores de serviços, para usar a linguagem de gestão. Portanto, terminar significa acabar, pura e simplesmente, apagar todos estes distritos do mapa e ficarmos com Lisboa e uns pozinhos, ficarmos com Porto, ao contrário, e um pozinho em Lisboa. Significa que um jornal que é caracterizado pela proximidade perde por completo a sua malha territorial. E sabemos muito bem que um país onde não há jornalistas é um país que é cada vez mais esquecido e apagado do palco mediático. Portanto, para mim, este tema das colaborações, sim. Não, é que estou a alongar. Sim, bastante, mas queria que terminasse porque à medida que os senhores deputados depois vão questionando, vai ter sempre a oportunidade de voltar. Desculpa, nem vi que estava lá o tema e tenho que vai ter sempre melhor. a oportunidade de... Vou pedir que terminem o tempo, a contagem do tempo, e vamos... E peço desculpa só pela minha falta sugerir, de controle caso entenda, que seria bastante pertinente para a Assembleia da República, para todos os grupos parlamentares, entender, deixar-nos uma cópia ou mandá-la por forma digital, para que pudesse ser distribuída por todos os grupos parlamentares. Deste mapa tão relevante, tão significativo. Muito bem, poderei fazer chegar, se calhar mostrar. Por meio digital. Muito obrigada. Obrigada. Então agora, quem segue, pronto, muito bem. Posso ser eu, Rosália Amorim, da TSF, diretora de informação da TSF. Bom dia a todos, bom dia à Sra. Presidente em exercício, bom dia aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas. É com sentido cívico também que respondo aqui ao apelo da Assembleia da República para vir cá testemunhar, naturalmente, com respeito por esta instituição que o merece e que sempre respeitei. Ao mesmo tempo, é com grande tristeza que aqui venho nesta condição. Como dizia a Inês, estamos mais habituados a fazer perguntas do que a vir responder a perguntas, mas também é com tristeza porque realmente o estado do Grupo Global Media neste momento é preocupante e estão em causa até 200 postos de trabalho. E está em causa também aquilo que é o jornalismo tal como o conhecemos e a liberdade como pilar da democracia, e esta é a casa da democracia e, portanto, essa tristeza marca para mim esta vinda, porque não é pelas melhores razões que aqui estamos todos nós, diretores de missionários. Eu irei apresentar alguns factos nesta apresentação inicial, tentando também aproveitar o tempo o melhor possível, que no fundo vão respondendo a várias questões da senhora deputada Paula Santos e que nas questões que são editoriais e que me competem, depois também tentarei responder ao longo da sessão. Ora, para mim, a situação talvez seja aqui um pouco diferente dos meus colegas, porque eu tomei posse no dia 2 de outubro, e o dia 2 de outubro, portanto, foi há muito pouco tempo, fez 3 meses ontem apenas que tomei posse na TSF, como diretora de informação, e durante o primeiro mês de outubro as reuniões foram decorrendo e todo o plano de investimentos foi anunciado publicamente e que está na comunicação social foi sendo debatido tal como previsto. Portanto, não é segredo para ninguém, foi público que iriam ser feitos investimentos na Global, investimentos na TSF e 10 contratações que estavam previstas para a Rádio Notícias. Rádio essa que trabalha 365 dias por ano, 24 horas por dia. Portanto, já tinha muito pouca gente quando eu cheguei, precisávamos até de reforços e, portanto, à questão quantos é que precisariam para continuar, nós, na verdade, precisávamos mesmo dos tais 10 que iam entrar para somar aos 70 que já lá estão e que são poucos para fazer 365 dias, 24 horas por dia. Estranhamente, a 14 de novembro, 6 semanas depois apenas da minha tomada de posse, houve uma inversão da estratégia, porque quer eu, quer o Diretor-Geral Rui Gomes fomos chamados a uma reunião em Cascais para nos ser comunicado então um cenário de cortes. Esse cenário seria um corte drástico na TSF, mas nunca nos foi dito exatamente o número claro e exato a dispensar na TSF. Portanto, estamos a falar de apenas 6 semanas depois, há uma mudança total de estratégia. E quer eu, quer o Diretor-Geral da TSF, mostrámos o nosso desconforto nessa reunião, dissemos que era impossível fazer esses cortes e que não ficaríamos confortáveis com tal. Saímos da reunião, inclusive, antes dela terminar. Tal foi o nosso desconforto a 14 de novembro. Portanto, foi dito à administração que a rádio, e foi dito por mim, não funcionaria com uma pessoa a menos sequer. Nessa altura, meados de novembro, também, ali próximo do dia 14, começaram a vir cartas da administração para rescindir com contratos a termo. Contratos esses de pessoas que estavam há 3 anos na rádio que iriam passar para o quadro, e eu lutei dia e noite para que essas pessoas ficassem. Consegui que ficassem 3 pessoas, a partir da terceira foi-me dito que não poderiam ficar mais e que a empresa não tinha condições para as manter e passar ao quadro e, portanto, começaram a surgir mais cartas de saída dessas pessoas. Ora, tudo isto, a meu ver, compromete um projeto ao qual eu me propus, eu e a minha direção, o meu adjunto e o diretor-geral, de investimento e de contratações,
Foi perguntado também se este plano de investimentos, como é que ficaria, esta aposta multicanal, estas contratações, e a resposta foi sempre que teríamos de aplicar cortes e, portanto, esse era o único caminho. Aliás, é público nas notícias que esse era o único caminho, senão haveria uma insolvência, isso foi dito nas notícias. E, portanto, a 14 de novembro, a administração argumentou sempre com questões financeiras e com dificuldades nesse campo. Uma semana depois, o CEO pede uma lista de despedimentos na TSF, que eu me recusei a fazer e fui transmiti-lo de viva voz à sala do Conselho de Administração, dizendo que não faria esses despedimentos, das 30 ou 40 ou 50, ninguém sabia ainda muito bem. E depois a mesma reestruturação foi transmitida à nossa Comissão de Trabalhadores. Como sabem, que também aqui esteve, foi transmitida também sem um número fixo. Houve depois um plenário, a Comissão de Trabalhadores também foi surpreendida por todo o que aconteceu e pelo anúncio que surge depois dos investimentos anunciados. Ora, um mês e meio depois, começa também aqui alguma pressão da parte da administração relativamente às folgas, a questionar se eram verdadeiras, se deveriam ou não deviam ser pagas, relativamente ao trabalho extraordinário também, questionando a sua veracidade e o seu valor, e, portanto, entrou-se aqui num clima de alguma tensão. A 20 de novembro há uma sessão de esclarecimentos entre os trabalhadores e os recursos humanos sobre estes temas precisamente, as folgas, os trabalhos extraordinários, tentando que tudo seguisse o seu caminho normal, ético e transparente. E depois, a 29 de novembro, numa conferência organizada pelo grupo, há até um administrador que reconhece os tempos difíceis vividos, portanto vai a palco e faz o seu discurso, reconhece os tempos difíceis vividos, elogia inclusive a equipa da Global Media e depois esse mesmo administrador viria a admitir-se da administração a 22 de dezembro, em desalinhamento com a restante administração. Portanto, na própria administração terá havido aqui desencontros. Vou ter que sintetizar mais, não é? Que termine mesmo. Muito bem. Portanto, estes desencontros e todo este primeiro enquadramento que aqui vos trago, e eu trabalho com factos, sou jornalista, e estes são factos que eu julgo ser importante aqui trazer, levaram à admissão da direção da TSF no dia 12 de dezembro, precisamente porque com todo este enquadramento deixaram de estar reunidas as condições para efetuar o projeto a que nos propusemos de investimento e de contratações, e isso foi transmitido à administração. 2 dias depois os meus colegas também, quase todos se demitiram, e hoje creio que somos 11 os diretores de missionários na Global Media. Espero ter respondido a algumas das perguntas que foram surgindo da Sra. Deputada Paula Santos e depois, com o tempo, também responderei às restantes. Obrigada. Será o Vítor Santos? Sim. Obrigada. Não sei se é possível. Então, Vítor Santos, no jogo. Faz Certo. favor. Cheguei. Acho que sim. Bom dia. Estou obrigado pelo convite. Estou aqui convictamente porque acho que esta é a Casa da Democracia e, portanto, não podemos nunca recusar esclarecimentos quando eles são solicitados, independentemente da nossa condição. Eu sou diretor de missionário do Jornal O Jogo, portanto, Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, bom dia a todos. E também à comunicação social. É evidente que, como acabaram de dizer os meus colegas diretores, não estou aqui propriamente numa condição de alegria, é um momento muito difícil. O Jornal O Jogo, mas gostaria já de passar, até porque me revejo em muito do que aqui foi dito, pela Inês Cardoso, pela minha colega a diretora de missionária da TSF também. Portanto, vou tentar ser um bocadinho mais prático, dando aquilo que me parece ser a realidade do jogo, para percebermos do que estamos aqui a falar e que razões estiveram presentes na nossa admissão, eu e o Jorge Maia, o nosso diretor adjunto. O Jornal O Jogo é um jornal com uma implantação forte, sobretudo na nossa área mais de intervenção. Nós estamos no país todo, é um jornal nacional, é o único jornal desportivo feito a partir do Porto, mas é um jornal nacional, com uma presença muito forte do Minho ao Algarve, onde temos também muita gente que nos lê. Paralelamente, noutra dimensão, também é um jornal com resultados extraordinários, eu diria, em função dos recursos que temos no digital. Estamos a passar também por um processo de mudança que acreditamos com confiança nos vai levar aos níveis que já atingimos. Fomos líderes durante boa parte do ano que terminou no digital e isso enche-nos de orgulho em função das equipas que temos. Para percebermos, o Jornal do Jogo tem menos de 50 pessoas nos seus quadros.
faz todos os dias, para além do seu trabalho no digital, faz todos os dias, coloca todos os dias um jornal em banca, com muito carinho, com muito orgulho, com 40 ou 32 páginas. Depois tem os seus colaboradores, procurando também, direto, respondendo à questão colocada pela deputada Paula Santos. Mas é feito com muito esforço e sem lamento. Os trabalhadores do Jornal do Jogo trabalham muito. Qualquer baixa no Jornal do Jogo é um problema. E destes 48 trabalhadores, é o número exato, alguns também estão de baixa, também ficam doentes. São menos de 50 pessoas que fazem o nosso jornal. E a partir do momento em que nós percebemos e que perdemos, nomeadamente, que não vou aqui dizer o nome, mas designadamente uma trabalhadora nossa, que tinha sido convidada pela nossa direção para ir para lá trabalhar com um salário baixo, nós temos salários baixos, é evidente que nós não podemos pactuar, a direção do jogo não pode pactuar com este tipo de situações, por mais razões que lhe estejam subjacentes. É impossível pedir mais esforço a pessoas que trabalham todos os dias mais de 10 horas. Eu percebo, e até já fui confrontado com isso, que o trabalho de jornalista às vezes exige, de facto, superarmos todas as nossas horas admissíveis. Mas esses são os dias bons. São as exceções. Eu passei muitas noites, nem quero aqui fulanizar, passamos muitas noites no aeroporto à espera de alguém que chegue porque vem com uma taça na mão. Mas essas horas nós guardamos com carinho. É o nosso património profissional. O que nós não podemos admitir, e eu não posso pactuar com isso, é nós estarmos a trabalhar, a redação do jogo, estar a trabalhar por sistema 10 horas por dia e nós ficamos confortáveis quando, perante a realidade de perder um jornalista ou mais jornalistas, estamos num processo, começamos aqui por falar da questão do despedimento coletivo, o que acontece é que nós estamos aqui neste momento num processo que pode não conduzir ao despedimento coletivo, mas na verdade as pessoas estão a ser convidadas a rescindir amigavelmente e eu sei que há trabalhadores do Jornal do Jogo que perante uma situação tão difícil fizeram o favor de me dizer e consideram, a minha direção, não nos sentimos em condições de trabalhar, de pedir mais a quem já dá tanto. E com salários, que não vamos estar aqui também a desvalorizar a nossa profissão, não é isso que eu quero, mas de facto com salários muito baixos. Com salários muito baixos. Imediatamente percebemos que os problemas se agudizam, nesta altura a redação do jogo e as outras redações e todos os trabalhadores do Global Media Group se debatem com o problema de salários em atraso, será o subsídio de Natal e um salário, na prática, para quem ganha, o que ganham os nossos trabalhadores, são 2 salários, porque as pessoas já canalizam as suas despesas para os meses em que há maior liquidez, o próprio calendário tributivo, por assim dizer, nos indica para pagar o IMI em dezembro e as pessoas têm os seus seguros, canalizam para lá. Não é possível ter poupanças para fazer face a uma coisa desta. Claro que houve outros problemas funcionais até, para além dos problemas de recursos humanos. Nós também temos os nossos colaboradores de opinião. Sim, eu vou terminar. Perdão, Sr. Presidente. Também temos os nossos colaboradores que são muito importantes, são muito relevantes para o jornal, que é um jornal sustentável. Nós preocupamos muito, eu peço só mais um minuto, nós a redação do Jornal do Jogo, que eu lidero juntamente com o Jorge Maia, nós preocupamos muito com a sustentabilidade do título. Muito. Temos sempre projeto. Preocupamos mesmo muito e estamos sempre muito empenhados em fazer coisas novas, em apresentar, naturalmente, com os departamentos que estão mais afinados para isso, o Departamento Comercial, sempre em estreita colaboração e não regateando esforços. Perante isto, é impossível aceitar que podemos ser ainda menos, porque já somos poucos e estamos a trabalhar bem acima das nossas forças. Não conseguimos exigir mais. Obrigada. Nós temos todos interesse em resolver, por isso é que o interesse é muito. E a mim, pessoalmente, neste exercício que hoje estou, custa-me muito cortar-vos a palavra, e julgo que também aos senhores deputados. Mas vão ter a oportunidade de fazer, e nós temos um horário também a cumprir e temos que ter algum cuidado. Por isso, neste momento, será o Bruno Mateus do Dinheiro Vivo, tá? Tem 5 minutos, mais uma vez. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Bom dia, agradeço este convite que eu não podia deixar de o aceitar, de estar na Casa da Democracia, quando falamos precisamente de democracia, quando falamos de jornalismo. O exercício da democracia passa pelo jornalismo. Se nos lembrarmos que estamos hoje 50 anos, praticamente 50 anos depois do 25 de Abril aqui, esta é a nossa motivação também, é continuar a defender aquilo que é um jornalismo livre, independente e é aquilo que é o nosso trabalho. Eu comprei o Diário de Notícias de hoje, o Jornal de Notícias de hoje, o Jogo não consegui encontrar nesta banca aqui à frente da Assembleia da República, porque os jornais, apesar dos jornalistas, de nós não sermos pagos, os jornais continuam a ir para a banca. Eles estão a ir para a banca mesmo as pessoas não sendo pagas. E está aqui o produto do nosso trabalho e é por respeito também a todas estas pessoas, a todos nós, que eu aceitei este convite para aqui estar. O Dinheiro Vivo é uma publicação particular, porque escreve a economia diária do Diário de Notícias, do Jornal de Notícias. Esta, por exemplo, é uma das notícias de hoje de economia que está na capa do Diário de Notícias e que é escrita pelo Dinheiro Vivo. Além de escrevermos diariamente para os jornais sobre economia, aquilo que fazemos é também um suplemento económico que sai ao sábado e alimentamos um site informativo, noticioso, com cariz e com ADN muito próprio, porque há 12 anos começamos a dar atenção àquilo que é o empreendedorismo e que hoje se revelou que é uma aposta muito forte de um país e que constitui também grande parte do tecido empresarial e da prosperidade económica do país. Nós apostamos sempre num trabalho sério, responsável, digno. Acontece que chegamos a uma situação em que temos apenas 11 jornalistas na redação. Pela primeira vez, e expus isto à nossa administração, ficámos sem edição, sem coordenação de site, o que significa que os nossos coordenadores, infelizmente, que lhes tinha sido prometido que seria-lhes pago um subsídio para assumirem as suas funções e não aconteceu, porque cortaram todo o investimento que viesse a ser feito. Esses jornalistas, naturalmente, tiveram que abandonar uma função que não estavam a ser pagos para isso e que retomaram aquilo que eram as áreas deles de cobertura. Eu, em outubro, atendendo àquilo que foi a mensagem que a administração passou de que iria haver investimento, nessa altura eu acumulava também a subdireção do Diário de Notícias e sabíamos que ia haver investimento e felizmente houve investimento no Diário de Notícias. Ainda não é um investimento suficiente que um jornal com 159 anos e com a dignidade e com a seriedade que tem no nosso mercado merece, tal e qual como ao JN, com mais de 100 anos, tal e qual como ao Jogo, tal e qual como ao Dinheiro Vivo, com apenas 11 jornalistas. Eu demonstrei que não temos jornalistas para cobrir lei laboral, segurança social, função pública, concertação social, energia, impostos, transportes. Há muitas áreas que estão a descoberto e que são essenciais e que são estruturais para o nosso país e que nós não poderíamos fazer cobertura porque fomos perdendo ao longo dos últimos anos. É certo que não é de agora, já fomos 33 nesta equipa, com a cobertura e com alguma redundância até que é importante que o façamos porque as pessoas também folgam. Já tivemos 33 jornalistas nesta redação há uns 3, 4 anos e hoje estamos resumidos a 11 jornalistas. Não temos vídeo, não temos muita da produção digital e, portanto, aquilo que tem a ver também com a minha admissão de funções é
não só aquilo que é exigido hoje aos nossos jornalistas, que é fazerem mais e muitas vezes terem que pegar em áreas para as quais não estão totalmente preparados, porque todos sabemos que escrever sobre impostos, ou escrever sobre lei laboral, ou escrever sobre segurança social, exige uma preparação, exige competências muito próprias e que nós temos medo de falhar nos momentos mais críticos e que não podemos correr o risco de falhar em nome daquilo que é o nosso dever de informar com qualidade. Portanto, aquilo que me leva também à admissão de funções é não poder apresentar a mesma qualidade que os nossos leitores estavam habituados e é para eles que nós trabalhamos com esse sentido de responsabilidade e esse dever. De resto, subscrevo aquilo que também foi dito por todos os outros diretores de missionários aqui presentes, que o corte de investimento leva a que as nossas marcas tenham um futuro muito condicionado. Muito obrigada. Vamos então agora iniciar uma ronda para os grupos parlamentares todos. Por cada intervenção do grupo parlamentar terão direito a mais 5 minutos, por isso, como estão a perceber, vão ter muito tempo, mais do que o que imaginavam. Nós temos por hábito começar sempre por o maior grupo da oposição, por isso o PSD. Pergunto à senhora quem... Muito bem, então será a senhora deputada Cláudia Melo que irá fazer esta intervenção. Muito obrigada, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os senhores diretores, ainda diretores dos diferentes meios de comunicação social aqui presentes e as senhoras e os senhores deputados. E começo, como é evidente, por dar os parabéns a todo o trabalho desenvolvido ao longo destes tempos, porque acaba por ser o produto daquilo que se notou hoje bem aqui nas vossas apresentações, o produto dessa paixão e desse orgulho pelo trabalho desenvolvido e pelas pessoas que têm ao cargo e, portanto, daí só poderia resultar um bom trabalho e daí os parabéns por todo o esforço, mas também pelos resultados que têm conseguido. O PSD acompanha com muita preocupação a situação difícil que a Global Media Group está a passar. Preocupação pelos jornalistas que estão na iminência de serem despedidos, assim como também pelos jornalistas que ficam nas redações, que veem o seu trabalho, além de redobrado, provavelmente não conseguirão corresponder àquilo que seria os seus desejos. A preocupação do PSD deve-se a eles e também ao facto de percebermos e todos sabermos que este direito, que este serviço público que este grupo presta, como todas as outras empresas de comunicação social, é um direito constitucional, o direito de ser informado e de informar, e que põe em causa, ou pode pôr em causa, quando não existe a própria democracia. E, portanto, só com um trabalho de qualidade nós conseguimos manter a qualidade da nossa democracia e estar a denegrir como meios de comunicação social, sobretudo com esta importância e com esta profundidade que têm na sociedade portuguesa, é, sem dúvida alguma, de profunda preocupação. Os despedimentos fazem-nos, por isso, enfim, criar algumas apreensões, sobretudo porque sem boas condições de trabalho também não conseguimos ter uma qualidade da informação e é, particularmente na minha pessoa, preocupante aquilo que veio a público há poucos dias atrás, com a suspensão de todas as prestações de serviço no JN, que... sobretudo para quem tem noção do que é o interior do país e de quem tem noção da quantidade de concelhos, conforme o relatório já demonstrou, que não têm qualquer meio nem órgão de comunicação social registado. Penso que os últimos números eram 67 concelhos sem qualquer órgão de comunicação social registado. Preocupa-nos, como é evidente, como é que todo o país conseguirá ter voz quando as próprias estruturas nacionais não vão ter possibilidade de fazer eco do que se passa em todo o território. O nosso país está efetivamente dividido, no mínimo, em duas grandes partes, e uma está a ser completamente silenciada pela falta de representação. Já era alguma representação política, muito mais se os órgãos de comunicação social também passarem a estar calados. E, portanto, obviamente que nos preocupa profundamente toda esta realidade
O que nos surpreende depois é que realmente o grupo Global Média, pelo que veio na comunicação social, foi adquirido por este fundo e, segundo os próprios acionistas, como Marco Galinha, Kevin Howe, José Pedro Soeiro e Menos Ferreira, garantem, e vou passar a citar, garantem que irão recorrer irão recorrer destes direitos constitucionais. Eles, segundo os mesmos, esta transação e esta venda das participações decorreu com todo o respeito de todas as regras de compliance e boa governança normalmente exigidas nesta tipologia, ou seja, resumindo, o fundo foi informado de todas as circunstâncias e de qual era a situação do grupo. E, portanto, a questão é, mas se entendiam que a situação financeira não era adequada, porquê a aquisição, uma vez que foi há meia dúzia de meses, e, portanto, a situação não era nova, o que é surpreendente, considerando que parece que foram surpreendidos, este fundo parece que foi surpreendido pelas circunstâncias e dificuldades financeiras, o que ainda hoje aqui percebemos pelos senhores diretores, que, afinal, não é uma circunstância financeira tão difícil, pelo menos, jornal a jornal, meio de comunicação a meio de comunicação. E, portanto, preocupa-nos esta situação de incumprimento e, senhores diretores, tomaram posse há poucos meses, como alguns até também aqui referiram já, a admissão de Vossas Excelências decorreu, dadas as situações e as condições difíceis em que foram colocados, uma vez que viram os colegas na iminência de serem despedidos e do trabalho estar em causa. Vou então passar já às perguntas. Acreditamos, por isso, que quando aceitaram o cargo de direção, não saberiam que este seria o plano do grupo. E, portanto, as nossas questões são as seguintes. Qual foi a estratégia que o grupo, ou o projeto que o grupo apresentou aos senhores diretores quando vos foi dirigido o convite para continuarem ou para integrarem as direções? Sentem-se atualmente enganados por esta administração? Creem que a sustentabilidade financeira é o único objetivo do World Opportunity Fund para a empresa? Não haverão outros objetivos? E, no fundo, em que acreditavam quando surgiu este convite para assumir as direções? Muito obrigada pela tolerância, Sra. Presidente. Então, seguidamente vai ter a palavra o Partido Socialista, pela Sra. Deputada Sara Velez. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria começar por saudar a vossa presença, agradecendo-a aos diferentes órgãos de comunicação social do Grupo Global Média aqui presentes nesta audição, sublinhando de novo a importância das mesmas, tendo em conta a preocupante situação que se vive no grupo e aproveitando mais uma vez, para em nome do Grupo Parlamentar do PS, apresentar aqui a nossa solidariedade a todos os trabalhadores, jornalistas, não jornalistas, que fazem todos estes títulos sair todos os dias nas nossas bancas. Esta situação é verdadeiramente preocupante porque o Grupo Global Média é um dos principais grupos de mídia em Portugal, é detentor de um conjunto muito importante de títulos, como são o caso do DN, do JN, da TSF, do Jogo, títulos e marcas em que os portugueses confiam, que se habituaram a ler e a ouvir há muito tempo e que por esse motivo acompanham com certeza, como também aqui foi reconhecido, com muita preocupação esta situação que efetivamente coloca aqui em causa a salubridade da comunicação social em Portugal. Por isso é fundamental que estas audições possam ser feitas, que se possa aqui escrutinar efetivamente o que se passa no âmbito daquilo que são as nossas competências e o interesse é acima de tudo fundamental porque a imprensa, a sua qualidade, a forma e as condições em que os seus profissionais, os jornalistas, exercem as suas funções são também essenciais para aquilo que consideramos ser, na nossa opinião, a qualidade da nossa democracia. Porque não há democracia sem imprensa livre e a liberdade de imprensa, bem como a liberdade de jornalistas que lá trabalham, são imprescindíveis para que esse desígnio possa existir e que já agora tem também proteção e cobertura constitucional. Ora, olhando para aquilo que é o histórico da situação que tem vindo aqui a ser relatada hoje pelos senhores diretores, anteriormente pelos trabalhadores e pelos representantes dos conselhos de redação, foram aqui designadamente descritas situações que nos deixam bastante preocupados,
nomeadamente que existia um grupo cuja salubridade financeira era equilibrada, positiva, e que passou depois de adquirido por um fundo financeiro internacional que ninguém sabe quem é, a viver mal e a ter uma situação financeira difícil, que a operação que estaria a ser feita serviria para trazer novos investimentos e reforçar a posição dos diferentes títulos, mas que, de forma inusitada, terá resultado em pouco tempo em ameaças de despedimento coletivo e propostas de rescisão a serem feitas aos trabalhadores. Situações que também nos foram descritas, como a destituição de um diretor editorial e a nomeação de um novo sem se ouvir qualquer membro dos conselhos de redação, direções e redações de missionárias, como temos aqui atualmente, diferentes incumprimentos de legislação laboral, agravados neste momento pelo não pagamento dos salários de dezembro e sem que tenha sido anunciado qualquer janela no tempo em que esses pagamentos possam vir a ser feitos. Na sequência destes casos foi também notícia o aparente desconforto de alguns acionistas, que foi aqui referido pela senhora deputada do PSD, que parecem não conseguir obter grande consenso relativamente à situação que se vive. Enfim, redações transformadas em nano-redações, que foi aqui dito por uma senhora jornalista da EN, hoje também reforçado por muitos de vós. Todas estas questões e outras têm vindo a vir a ser colocadas aqui, são graves, descrevem uma situação que, do nosso ponto de vista, é bastante ameaçadora para aquilo que é a qualidade também da nossa democracia. E, portanto, eu ia passar desde já às questões, fazendo aqui um conjunto delas. Algumas foram, de alguma forma, afloradas nas vossas intervenções iniciais, mas fica também aqui a oportunidade de poderem até reforçar alguma questão que não tenham podido responder antes. E, portanto, a legislação da comunicação social define um conjunto de competências às direções, designadamente que os diretores, nomeadamente a lei de imprensa, designadamente que os diretores têm direito a ser ouvidos pela entidade proprietária em tudo o que disser respeito à gestão de recursos humanos nas áreas jornalísticas, assim como à oneração ou à alienação dos imóveis onde funcionem serviços das redações que dirigem, a serem informados sobre a situação económica e financeira da entidade proprietária e sobre a sua estratégia em termos editoriais. E a primeira questão que vos colocava é se estas obrigações foram cumpridas por parte da administração. Conhecem ou tentaram conhecer quem são todos os proprietários do grupo, quando começaram efetivamente os problemas. Conseguem traçar uma linha do tempo que acompanhe as diferentes interferências nas questões editoriais e nas questões de gestão que aqui foram descritas, em que condições estão a funcionar neste momento, conseguem vislumbrar ou projetar um futuro para os órgãos de comunicação social que representam e em que moldes. Sabem se a administração já desencadeou ou vai desencadear algum mecanismo, nomeadamente o Fundo de Garantia Salarial, para que possam ser pagos os salários que neste momento estão em atraso. Por fim, uma última questão que se impõe, de que modo é que consideram que a liberdade de imprensa, o pluralismo, e em resultado disso a própria qualidade da nossa democracia, pode estar em causa com a gravidade que se vive desta situação no Grupo Global Mídia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveia, do partido O Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Agradeço a presença das direções missionárias do Jornal de Notícias, da TSF, do Jogo e do Dinheiro Vivo nesta comissão. O despedimento coletivo que assombra a Global Media Group é um alarme para o jornalismo em Portugal e um verdadeiro assalto aos valores da liberdade, da independência e diversidade de imprensa. Esta crise coloca em risco não só centenas de postos de trabalho, mas a própria democracia. O Global Media Group, responsável por instituições jornalísticas com prestígio, renome e influência na sociedade portuguesa, caminha para um abismo financeiro e moral e com toda a probabilidade por um desaparecimento que se adivinha. Os despedimentos publicamente anunciados de cerca de 200 trabalhadores levantam sérias dúvidas sobre as competências e intenções da administração. Os atrasos salariais desde outubro, o não pagamento de dezembro e dos subsídios de Natal são fatores gravíssimos que revelam a falência de valores éticos e de responsabilidade social. Sabendo que a dívida da GMG à Autoridade Tributária e à Segurança Social
é de cerca de 7,5 milhões de euros e a fornecedores de cerca de 5 milhões. Que critérios foram usados para chegar a este extremo? Tem justificação para o colapso financeiro e ético do GMG? Que medidas serão tomadas para reparar o dano causado não só aos trabalhadores, mas ao jornalismo português? Este cenário levanta questões cruciais. Quais foram os critérios para estas drásticas decisões, sabendo que, de junho até ao momento, o fundo já investiu cerca de 10,2 milhões de euros? E que estratégias é que estão a ser implementadas, ou não, para evitar a falência que se pré-figura no horizonte e assegurar a sustentabilidade financeira do GMG a longo prazo? Sabemos que a ERC tem severos limites de atuação e, sendo a GMG uma empresa privada, quais os contactos ou soluções, se é que existiram esses contactos, apresentados pelo Ministério do Trabalho? E, por outro lado, sendo a Global Media Group uma empresa privada, como já disse, como podemos esta Comissão e a Assembleia da República ajudar a resolver este problema? Ajudar a resolver um problema cuja crise leva a que o jornalismo em Portugal, e que é um bastião da liberdade e da multiplicidade de verdade, não vá à falência. E sendo assim, colocamos as seguintes questões. Quando é que as vossas direções tomaram conhecimento da situação financeira do grupo e se existiam sinais anteriores que indicassem esta iminente crise? Existiu alguma comunicação interna com os trabalhadores sobre a situação financeira do grupo? Têm algum conhecimento ou informações sobre quais os objetivos do fundo para este grupo empresarial? Têm algum conhecimento sobre a auditoria anunciada pela Comissão a todas as decisões, operações e negócios que conduziram a Global Media Group ao estado atual? O que pensam sobre o facto dos acionistas Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Sebeiro e Mendes Ferreira acusarem a World Opportunity Fund Limited de incumprimento dos contratos e da sua argumentação de que, se tal não se tivesse verificado, teria permitido o pagamento dos salários e o cumprimento de outras responsabilidades da empresa? Baseando-se no vosso conhecimento interno e experiência, que soluções ou alternativas poderiam ter sido, ou poderão eventualmente ainda ser, exploradas para evitar a situação atual? E, por fim, se existe alguma previsão concreta para a satisfação do pagamento dos vencimentos em atraso, nomeadamente os subsídios de Natal e os vencimentos de dezembro de 2023, e, por outro, quanto ao pagamento do trabalho suplementar, também ele em atraso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Faça o favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar os senhores representantes das direções missionárias e mostrar a nossa solidariedade e agradecer pela vossa resiliência ao longo destes últimos meses, especialmente, mas também ao longo destes últimos anos, que sabemos que têm sido, ao longo destes anos, vários os despedimentos coletivos que têm assombrado os vossos meios de comunicação social, e então agradecer a vossa resiliência e agradecer também o facto de não se recusarem a vir à Casa da Democracia, como disseram, prestar alguns esclarecimentos e dizer aquilo que está a acontecer e que nos deve preocupar a todos. Isto porque também disseram, e nós associamos-nos a essa ideia de que o escrutínio jornalístico é fundamental para que tenhamos uma sociedade livre, mais justa, mais plural e mais civilizada, e para que exista uma verdadeira democracia
do nosso Estado de Direito. E, portanto, é com bastante preocupação que a Iniciativa Liberal, e eu diria até que este Parlamento, tem assistido ao anúncio destas vagas de despedimentos coletivos no grupo da Global Media, que edita muitos dos históricos títulos jornalísticos portugueses, como é o caso do Jornal de Notícias, do Diário de Notícias, O Jogo. E os sintomas evidentes desta grave crise mergulham precisamente no facto de históricos como a TSF e o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, peço desculpa, terem feito a sua primeira greve na história da sua existência. E, portanto, isso deve-nos preocupar, porque precisamente o que está em causa é a nossa democracia. Acresce também a isto o facto do aparente incumprimento da lei da transparência dos mídias, que obriga a identificação dos proprietários de órgãos de comunicação social. Isto também nos preocupa a todos, penso eu. A acrescer a isto o facto de há mais de um mês a ERC ter revelado que iria analisar toda a informação sobre o legado fundo de investimento que agora controla e que comprou a Global Media. Até hoje não temos qualquer tipo de informação, e eu creio que também não a tenham, sobre o rosto que está por detrás desta detenção. Passaram 4 meses desde que os nossos proprietários adquiriram o Global Media, e a verdade é que prometeram investimentos, mas tudo o que assistimos tem sido despedimentos, salários em atraso e incumprimento daquilo a que se tinham proposto. E a juntar agora a vários despedimentos coletivos que têm existido ao longo destes anos, anuncia-se mais despedimentos coletivos que não auguram nada de bom para a comunicação social. O imperativo de transparência no quarto poder é uma das principais preocupações na Iniciativa Liberal, neste caso a transparência da titularidade, da gestão e dos vários meios de financiamento que são proprietários desses órgãos de comunicação social, e não é demais recordar a lei que foi aprovada nesta Assembleia da República em 2015, que determinou que as empresas detentoras de órgãos de comunicação social deveriam disponibilizar à ERC a relação de titulares e detentores, discriminando a percentagem de participação social, identificando toda a cadeia de entidades a quem uma participação de pelo menos 5% possa ser imputada. E penso que aqui está o busilis da questão de toda esta preocupação que temos hoje sobre o que está a acontecer. Passando às perguntas, já foram várias perguntas colocadas e penso que todas elas são transversais a todos os grupos parlamentares aqui representados, mas eu gostaria de vos colocar umas outras, nomeadamente quais são os motivos concretos que levaram aos vossos pedidos de missões. Já foram afloreando alguns nas vossas intervenções iniciais, mas ainda assim gostaria de colocar esta pergunta. Perguntar também se questionaram alguma vez o CEO a quem pertence realmente este fundo de investimento com um alegado capital de 34 mil milhões de dólares que detém neste momento o grupo. Se, na vossa opinião, o escrutínio que está a ser feito pela ERC enquanto entidade reguladora tem sido adequado ou suficiente. Se existem garantias concretas para a manutenção do importante arquivo dos títulos jornalísticos mais antigos do grupo, nomeadamente do Jornal de Notícias e do Diário de Notícias, que são ambos já centenários. Perguntar também se, no vosso entendimento, a lei de 2015, que falei há pouco, e que visa promover a transparência da titularidade, da gestão e dos meios de financiamento das entidades próprias dos órgãos de comunicação social, está a ser cumprida e se tem sido cumprida. E, por último, perguntar se o CEO José Paulo, tendo anunciado ao jornal Eco que o fundo de investimento já investiu mais de 12 milhões de euros no grupo, se na vossa vida diária e prática daquelas que são as vossas funções, se sentiram que isso corresponde à realidade, se houve efetivamente um investimento que se refletiu no vosso dia-a-dia. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria cumprimentar as direções dos vários títulos do DN, de missionárias. Queria agradecer a vossa presença e também com ela
demonstrar o agradecimento do Parlamento a todas as entidades que se disponibilizaram pela importância deste grupo de imprensa a vir aqui prestar esclarecimentos, dos quais exclui exclusivamente, unicamente e inexplicavelmente José Paulo Faf, que é quem teria, na verdade, explicações para nos dar e que recusou, pelo menos até agora, a sua presença no Parlamento. Até por isso a vossa presença aqui é de valorizar em dobro. Eu gostaria de fazer algumas questões. Eu lamento não ter questões que se prendam muito com o mundo editorial, peço desculpa, porque parece-nos que já toda a gente entendeu que nós estamos aqui perante um problema de gestão do grupo, ou sobre dúvidas sobre a gestão do grupo. E neste momento só há uma coisa que nós não sabemos e dessa, parece-me, decorrem todas as outras dúvidas. E essa coisa que nós não sabemos é se a administração anterior embelezou as contas para vender a um fundo que de forma inocente comprou um grupo que não sabia em que situação é que estava e que se deparou com uma catástrofe inesperadamente, ou, pelo contrário, se a nova administração, tendo conhecimento da situação financeira da Global Media, ainda assim decidiu adquirir a maioria do capital através do veículo com que a Global Media era proprietária, por razões desconhecidas, ou seja, por razões que nós não compreendemos. De qualquer forma, parece-me que a situação da Global Media, que não era uma situação particularmente famosa do ponto de vista financeiro, era conhecida. Toda a gente sabia que havia títulos que já tinham tido algumas reestruturações, é o caso do DN, outros, como o caso do JN, tinham ainda solvabilidade, ou pelo menos sempre foi conhecida que tinha uma situação financeira mais saudável. De qualquer forma, mesmo não sendo uma situação fantástica, a situação da Global Media, a situação que é conhecida da Global Media, era uma situação estável. Ou seja, as vendas eram estáveis, os resultados operacionais eram estáveis, apesar das alterações que houve durante a pandemia, nada fazia prever, pelo menos de quem olha de fora, para uma hecatombe deste tamanho. E, portanto, há, de facto, com a entrada do fundo, uma alteração que é aquilo que nós estamos a tentar perceber. Portanto, aquilo que eu lhes gostaria de perguntar tem a ver precisamente com esse momento da entrada do fundo na maioria do capital da Global Media. E gostaria de lhes perguntar se têm alguma ideia de como é que José Paulo Faf foi escolhido para ser o novo administrador da Global Media, se houve alguma continuidade entre a administração anterior e a administração posterior, ou seja, entre Marco Galinha e José Paulo Faf, já que Marco Galinha manteve-se no Conselho de Administração, isso aliás faz parte de um dos comunicados assinados pela Comissão Executiva. O José Paulo Faf também diz que o novo plano de reestruturação foi atempadamente divulgado ao Conselho de Administração. Pergunto se tiveram conhecimento desse novo plano de reestruturação, se dele fazia parte, ou do vosso conhecimento fazia parte, um novo título dedicado ao Brasil, ou a alteração das revistas e dos suplementos que faziam parte dos títulos e que tivessem alguma alteração na forma como eram comercializadas. Gostaria de saber se houve alguma interferência editorial com a entrada do fundo, alguma tentativa de interferência editorial com a entrada do fundo, alguma alteração na forma como essa relação era feita entre a Comissão Executiva e as direções editoriais dos títulos, se identificaram alguma forma de desvalorização comercial dos títulos por algum meio, que certamente conheceram melhor, mas que teriam como objetivo levar à desvalorização do grupo e a que os produtos jornalísticos perdessem valor. E eu julgo que o meu tempo terminou e, portanto, para já deixo estas questões.
Obrigada, Sr. Deputada. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre. 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Bom ano também. E agradecer a vinda aqui à Comissão de Cultura das direções dos títulos da Global Media. Lamentar que seja na situação em que estamos, uma situação que é crítica, não é completamente inesperada, no sentido em que nós sabemos que em Portugal o principal risco neste momento para o pluralismo nos média tem a ver precisamente com o pluralismo de mercado. E quando digo isto, não é uma matéria de opinião do livro ou minha pessoal. A ferramenta que a União Europeia utiliza para medir estes riscos, o Media Pluralism Monitoring Tool, foi uma batalha de muitos anos para conseguirmos que ela fosse implementada de forma transversal em 27 países da União Europeia, mais uns quantos, e a verdade é que os riscos que identifica para o pluralismo dos média em Portugal não estão na independência do poder político, que é alta em Portugal quando comparada com outros países da União Europeia, não estão em questões editoriais, estavam no início, quando começámos a fazer os primeiros estudos, a partir de 2016, no grau de inclusão social por parte dos títulos de média em relação aos vários setores da sociedade, incluindo minorias, representação regional. Aí, no início de implementação desta ferramenta, notava-se que havia, em vez de Portugal ser um país de baixo risco, como é quando comparado com outros países da União Europeia, aí o risco aproximava-se do médio. O problema está mesmo na concentração da detenção dos títulos de imprensa e na opacidade dos grupos de média. Isso tem aumentado muito. O risco era baixo em 2016, em 2023 está médio para alto. Num critério tão importante como o pluralismo dos próprios detentores de títulos de média, estamos num risco que está em 88%, e, portanto, é muito alto quando comparado com, por exemplo, 23%, que é o critério associado à independência editorial. Nos mercados digitais esse risco também é alto, está nos 69%, e também percebemos porque é que houve resistências à implementação desta medida do Media Pluralism Monitoring Tool, por parte não só dos grupos políticos mais à direita e mais temerosos de que qualquer tipo de supervisão do mercado dos média ou de regulação do mercado dos média interfira com a liberdade económica, esquecendo que a liberdade económica deve estar, subordinada ao pluralismo informacional na sociedade e não ao contrário, e também de alguns detentores dos próprios grupos que fizeram campanha contra que se estudasse a detenção de grupos de média, se calhar alguns por interesse próprio. E, portanto, temos aqui um problema que é grave e que se está a agravar, e nos dados que tivermos subsequentes a esta crise na Global Media, certamente que os indicadores sobre Portugal vão piorar, e, portanto, nós não podemos ficar parados diante deste cenário ou estar já a fazer perguntas que, de certa forma, parecem perguntas para usar uma linguagem que vocês entendem, de obituário. Não está na altura de escrever o obituário. Está na altura ainda de fazer o que é possível para preservar uma parte muito importante do pluralismo informativo em Portugal, sob pena de um dia destes, Portugal ser um dos primeiros Estados da União Europeia em que acontece o que aconteceu nos dos Estados Unidos, em que deixa de haver diários de referência, depois deixa de haver imprensa estadual. Aqui talvez a barreira linguística nos proteja um pouco desse cenário de concentração, mas mesmo assim, um dia desaparece este grupo, como será uma perda tão grave como foi perder o grupo do século há meio século atrás. E, portanto, o que é possível fazer para mudar as coisas, em termos mais de médio e longo prazo? É evidente que tem que haver ferramentas de políticas públicas que permitam haver mais pluralismo no espaço mediático, com mais
bolsas para jornalismo de investigação, mais prémios para jornalismo de investigação que sejam geridos por entidades independentes nas quais o Estado não tenha lugar, mas há muitas por onde escolher, desde reitorias de universidades, fundações públicas, sindicatos de jornalistas, quer dizer, há muita forma de fazer chegar financiamento ao jornalismo de que nós precisamos para nos mantermos informados e para podermos responsabilizar o poder político, o poder económico e por aí afora, dar créditos para assinatura de imprensa aos cidadãos, para que eles escolham que assinaturas de imprensa é que decidem fazer, dedução das assinaturas de imprensa, quando digo imprensa, é uma terminologia um bocadinho desusada, mas quer dizer média em geral, portanto não só imprensa em papel, mas tudo o resto, rádio, televisão, sites, portais, podcasts, etc. Dando esses créditos, as pessoas escolhem se querem assinar um diário de referência e o podcast de notícias locais. O deputado vai tudo ter que isso terminar. É importante. Mas para que a Global Média chegue a um panorama no qual essas ferramentas estejam a ser utilizadas, a pergunta central que há a fazer é o que é que o Estado deve fazer agora para, antes que aconteça, enfim, que o grupo se perca, estes títulos sejam preservados. E, portanto, se faz sentido uma intervenção pública no sentido de preservar os títulos e de, tão depressa quanto possível, os colocar de forma a que possam fazer o seu trabalho de forma independente do poder político. Muito obrigado. Então, agora, muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria agradecer já o conjunto de elementos e de informações que trouxeram relativamente à situação de cada um dos órgãos de comunicação social. Quando há pouco nós referíamos que era com grande preocupação desta situação, é porque de facto estamos a falar de 200 trabalhadores. São 200 postos de trabalho que nós consideramos que devem ser salvaguardados e que devem ser protegidos, assim como todos os direitos dos trabalhadores devem ser cumpridos e devem ser respeitados. A situação neste momento do não pagamento do subsídio de Natal, do não pagamento do salário de dezembro, nos outros salários têm sido pagos com atrasos, dos trabalhadores em situação de prestações de serviço também, da informação que tinha sido dada aqui em dezembro, que ainda também teriam salários em atraso. Portanto, é uma situação de grande dificuldade para os trabalhadores e esta é uma questão que nós consideramos que de facto todos os direitos têm que ser cumpridos e têm que ser assegurados. Creio que têm conhecimento que o grupo parlamentar do PCP, também no quadro dos requerimentos que apresentou, consta também a audição do Ministro da Cultura e da audição da Ministra do Trabalho, que esperemos que seja concretizado neste tempo que a Assembleia da República dispõe de todas as suas competências de funcionamento. Porque consideramos que é importante também haver aqui, por parte do Governo, há responsabilidades que não podem ser sacudidas e que têm que ser naturalmente também asseguradas. Em primeiro lugar, com os trabalhadores, para assegurar o cumprimento desses direitos, mas há também aqui uma preocupação, e foi por isto que eu fiz esta referência também, porque nas vossas intervenções essa ideia esteve presente, nas diversas audições que fizemos essa ideia está presente, que é a preocupação com a independência, com a pluralidade, com o rigor da informação. Foi aqui dada uma nota dos baixos salários, em particular foi feita a referência no jogo, mas nós sabemos que no setor da comunicação social em geral esta é uma realidade de baixos salários, de progressiva precarização até das relações laborais, e isso também constitui um condicionamento da própria independência, da pluralidade que deve existir nos órgãos de comunicação social. Mas também preocupação porque há um conjunto de consequências que se estão já a registar. A ideia de que aqui é colocada, de que as redações já estão a funcionar para lá do seu limite, ou seja, o número de trabalhadores que têm, o número de jornalistas é muito inferior àquilo
que deveria ser. É já um elemento, de facto, de grande preocupação, a que, acrescendo este despedimento de 200 trabalhadores, só de facto vai criar mais dificuldades nesse mesmo funcionamento, podendo mesmo colocar em causa estes órgãos de comunicação social como nós conhecemos. Há vários elementos que foram sendo tornados públicos e eu creio que são indícios de facto preocupantes. Já aqui há pouco fazíamos referência às colaborações, aos correspondentes que estão pelo país. No outro dia tinha sido dado nota de que aos sites de alguns órgãos de comunicação social houve ali horas em que não tiveram atualização, também que da TSF as participações externas foram suspensas, e isto é já o resultado daquilo que tem sido na prática o que resulta desta nova administração do Grupo Global Média. Eu há pouco tinha feito algumas questões, se houvesse possibilidade de poder haver referência a ela, no sentido daquilo que é do vosso conhecimento, não é? Relativamente ao fundo, à estratégia, ao património, porque têm sido elementos que têm também nas nossas audições sido colocadas com preocupações, e era importante também perceber qual é que é o conhecimento que têm relativamente a essas situações, mas também a questão que gostaria de colocar neste momento, não é para nos, ou seja, este conjunto, não é tanto questões, mas esta apreensão, estas preocupações relativamente ao futuro dos diversos órgãos de comunicação social que integram o Grupo Global Média, mas são de facto preocupações. Mas, na vossa opinião, o que é que seria necessário de facto e que investimentos seriam necessários para que os diversos órgãos de comunicação social, neste caso os 4 em concreto que temos aqui, pudessem corresponder, vou mesmo terminar, que pudessem de facto, no quadro, ou seja, os investimentos necessários para que pudessem trabalhar, com as condições que consideram necessárias para que se cumprir este conjunto de princípios que a nossa Constituição coloca, não é? Do rigor, da qualidade, da independência e da pluralidade. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Vamos regressar agora aos nossos visitantes, aos nossos convidados, que têm cada um 5 minutos para fazer a sua resposta àquilo que entenderem das questões que foram colocadas por os diferentes grupos parlamentares. Não sei se querem seguir a mesma ordem. Pode ser? Pronto, então terá a palavra a Inês Cardoso, de JN. Bom, é de facto ingrato tentar arrumar tantas questões em 5 minutos. Eu vou tentar, pelo menos, atacar algumas ou aquelas que consiga dar resposta. Em relação ao fundo, muitas das perplexidades que são vossas são também nossas. Nós sabemos basicamente o que vai surgindo da informação na comunicação social. Naturalmente que temos muitas dúvidas como jornalistas que somos e porque olhar para o conjunto de empresas e participações do GMG é um exercício particularmente complexo. Já o terão feito com certeza olhando para os diferentes encaixes e para o puzzle que está disponível, nomeadamente na ERC. A questão do escrutínio da ERC, sem dúvida que me parece ser um dos aspectos a rever. O timing político é particularmente difícil, porque sabemos o momento que estamos a viver, mas é um dos contributos que futuramente, provavelmente, a Assembleia terá que dar, além de muitos outros, de uma forma mais abrangente em relação ao tema genérico do financiamento. Mas, de facto, nós conhecemos basicamente aquilo que vai sendo dito na comunicação social, mesmo do ponto de vista de plano de reestruturação, aquilo que é dado como um plano de reestruturação, não sei exatamente a que se refere, se é um plano de reestruturação no sentido reestruturação do número de pessoas e saídas, se é um eufemismo para os despedimentos, ou se houve efetivamente uma apresentação em sede de reunião de Conselho de Administração de um plano mais aprofundado, títulos como o E-Brasil, são respostas que de facto nós não conseguiríamos dar, eu pelo menos não consigo, não sei se os meus colegas conseguirão, teriam que ser outros administradores e acionistas a dar essas respostas
respostas, porque nós vamos sabendo muito pouco, e nomeadamente tenho algumas das dúvidas que os senhores deputados têm, quando se fala, por exemplo, no investimento de 11 milhões ou 12 milhões do fundo e das declarações. Eu não sei se a palavra investimento aqui não se refere à compra de participações e não efetivamente a investimento, tal como algumas questões de ligações, naturalmente que há ligações que são conhecidas, comerciais, entre algumas das pessoas que estão neste momento na administração, mas não poderia eu estar aqui a detalhar-me ou perderia tempo a dizer pouco mais do que generalidades sobre isso. E em relação à situação financeira, nós sabemos, eu estou no Jornal de Notícias com funções diretivas há 9 anos, estou como diretora há 3 anos. Nestes últimos 3 anos participei em sucessivas reuniões que fazíamos mensalmente com a apresentação de resultados. O tema dos resultados e da necessidade de redução de custos é algo que tenho presente insistentemente mês após mês, portanto a questão das dificuldades financeiras não é de todo uma novidade e, aliás, algo que ouvimos de forma insistente em junho, julho e agosto foi que iria entrar, quando entrassem novos investidores, era para haver investimento e não para pagar salários, portanto o grupo tinha que ser sustentável e não poderia haver injeções para pagar salários como estava a ser feito pelos acionistas na altura. Este era um discurso corrente, público, conhecido, portanto não me parece que haja grandes surpresas. Também eram conhecidas as dívidas às finanças e à segurança social. Terá havido com certeza outras surpresas, mas só os administradores ou a Comissão Executiva poderá dizer quais. Eu gostava, e de facto o tempo foge e vou ter muito pouco tempo, de falar do tema concreto das formas de desvalorização dos títulos, se identificamos ou não. Há formas, decisões de gestão que têm um impacto direto e no caso da comunicação social, muito do problema que estamos a viver é um efeito de bola de neve, em que há cortes de custos que têm como reflexo imediato perda de receitas, perda de qualidade, mas vamos esquecer o tema da qualidade da independência, porque sem recursos não há qualidade e não há verdadeira independência e liberdade, mas vamos cingir-nos ao tema financeiro. Cortes têm como consequência imediata a quebra de receita e, portanto, estamos a falar de uma receita que é sempre falaciosa porque vai dar sempre ao mesmo sítio. Um exemplo, em março de 2022, e para sair desta administração, para não se dizer que há alguma má vontade com esta administração ou com esta Comissão Executiva, em março de 2022 foi decidido um corte drástico nas páginas de papel dos diários. No caso do JN foi muito significativa. Esse corte de papel, para fazer face aos aumentos graves decorrentes da guerra na Ucrânia e dos aumentos do preço de papel, teve como efeito imediato a maior perda de leitores desde a pandemia. Sabemos que a pandemia foi um momento excepcional, mas esse momento foi uma decisão de gestão para cortar custos que se refletiu na maior perda de leitores dos últimos tempos. Casos concretos atualmente, as decisões relativamente às revistas, o processo de revisão da revista Evasões é absolutamente desastroso. Na forma como é comunicado, eu era diretora da Evasões e soube num comunicado ao mesmo tempo que os outros 500 trabalhadores da empresa que passava a haver um novo responsável pela revista, portanto parece-me que está tudo dito quanto ao grau de conhecimento e diria até de respeito que em algumas decisões os diretores tiveram. A revista estava pronta para ir para as bancas, fecha habitualmente à quarta-feira. À terça-feira foi comunicado que nessa semana pura e simplesmente não ia para as bancas, portanto sem nenhuma preparação, aviso aos leitores, e na semana seguinte sairia reformulada e foi feita uma reformulação em condições que são de todo insólitas e que demonstram que este é um caso de como fazer uma mudança de um produto de uma forma tão atabalhoada que só pode resultar em perda de valor. Outros casos, JN Direto, nós estamos sem estúdio desde que mudámos de instalações. Estar sem estúdio representa não fazer programas que tinham patrocínio, portanto, não ter um estúdio que está encaixotado e que tinha que ser montado, não é feito um investimento, mas resulta em perda de receita. Ou não termos um arquivo que está efetivamente encaixotado, parte dele, a outra que está consultável, mas uma parte do nosso arquivo histórico está encaixotado, resulta, por exemplo, em constrangimentos como não termos condições para fazer uma exposição fotográfica que nos foi proposta a propósito
propósito do 25 de Abril. Portanto, temos um conjunto de questões que são constrangimentos e decisões de gestão ou de cortes que têm um reflexo imediato na perda de receitas, já para não falar dos outros temas editoriais. Mas gostava ainda, eu sei que já estou com muito tempo, mas é mesmo importante, em relação a declarações públicas do nosso CEO, que são uma total desvalorização no caso do JN. Eu não conheço situações em que os CEO das empresas venham para o mercado dar números incorretos para baixo, ou seja, para agravar a situação da empresa. Ora, numa entrevista ao Jornal Eco, já foi aqui referida, o nosso CEO disse que o Jornal de Notícias vende 12 mil jornais em banca e vende 14 mil exemplares, incluindo as assinaturas. Ora, os dados do terceiro trimestre do ano da APCT falam em 19.327 exemplares de circulação paga impressa e mais 3.014 no digital. Portanto, isto é um exemplo claro, não percebo porquê, com certeza porque os números não foram devidamente preparados, mas não consigo compreender, e nessa entrevista há diversas declarações que vocês compreenderão, e é uma das motivações diretas, independentemente de todas as questões laborais e do anúncio de cortes e reduções, que só por si seriam uma razão mais do que evidente para a admissão de um diretor, em cima disso há um discurso de ataque direto e de desvalorização de um título que eu não consigo compreender. Não podia concordar mais com aquilo que a minha colega disse, a Inês Cardoso, porque realmente tem havido uma desvalorização das marcas de mídia da Global Media Group, nomeadamente da TSF também, com as declarações que temos vindo a ler na comunicação social. Sobre a TSF, se formos ler alguns dados relativamente a 2020, 2021, até se chegou a falar em lucros e habitats positivos, é notícia, está publicado, e depois daí para cá o conhecimento que tenho era de um prejuízo que rondaria 1 milhão de euros e era preciso dar a volta a isso e recuperar a marca. Agora a administração vem falar em cerca de 2, se eu não estou em erro, só na TSF, números que desconheço, já foram pedidas as contas deste ano, a Comissão de Trabalhadores que aqui esteve. Mas está ligado. Mas aproxima mais perto. Vamos ver se ajuda. E estava eu a dizer então que os números que a administração tem colocado na comunicação social são de prejuízos de cerca de 2 milhões para a TSF, números esses que eu desconheço, estamos à espera de ver as contas deste ano, porque não entrou nem €1 de investimento na TSF, nem entrou um único quadro contratado, portanto as despesas da TSF não aumentaram. E nesse sentido não percebo porque é que os prejuízos terão disparado tanto, mas a Comissão de Trabalhadores também pediu as contas, tal como a direção, estamos à espera de as ver e conhecer no final, relativamente ao final de 2023, que já terminou. Sobre os temas, no fundo, de retirar valor aqui às marcas, houve situações críticas, a Inês apontou algumas delas, houve outras em que, por exemplo, a administração foi confrontada pela direção com a falta de pagamentos a fornecedores, nomeadamente à Amazon, que tem que ver com o site, com os podcasts, com os áudios que deixaram de estar disponíveis. A resposta foi sempre, vai-se resolver em 24 horas, e o que é certo é que esteve 8 dias assim e foram vários os danos comerciais. Perderam-se anunciantes, perdeu-se publicidade, e esse é um dano para a marca que fica nestes 8 dias, e sempre que o site não funciona, como foi o caso dos últimos dias, em que foi desligado o back-office também por questões de gestão e de contratos que não terão sido renovados. E, portanto, neste momento, e durante o mês de dezembro, o que aconteceu foi vários anunciantes virem denunciar junto dos nossos diretores comerciais, denunciar contratos e dizer também que não queriam estar associados à má reputação da Global Media e começarem a sair para outros grupos. E, portanto, sim, há aqui um dano e há uma desvalorização das marcas que é grave até do ponto de vista da receita que estamos a falar, neste caso do site da TSF. Sobre outras questões que os senhores deputados endereçaram, dizer também que relativamente aos salários não temos qualquer data, qualquer previsão. A administração não quis adiantar qualquer data, dizendo que não tinha, nem para o subsídio, quer dizer, o subsídio de Natal foi dito que seria pago para o ano em 12º, o que por lei não está certo, mas relativamente ao salário de dezembro, que não tinha qualquer data para nos indicar. Sobre a reestruturação, ela nunca nos foi comunicada no seu todo, portanto foi falado marca a marca. No caso da TSF, os tais 30 trabalhadores que teriam ou que terão de sair da TSF por motivos das tais reestruturações que serão feitas na Global Media Group.
Em relação a estas pessoas que estão neste momento a passar mal por falta de salário, e estamos todos no mesmo barco, foi pedido também pelos diretores no dia 28/12 alguma ajuda social, um fundo social, subsídio de alimentação, mas a resposta foi nenhuma da parte da administração, dizendo apenas que não há dinheiro. E essa foi a resposta que obtivemos, mesmo para as situações de quem ganha menos, como aqui o diretor do jogo lembrou e muito bem. E relativamente a isso não obtivemos realmente sucesso na nossa diligência. Sobre a transparência e sobre o fundo, nós sabemos o que vem na comunicação social acerca do fundo, ou seja, não nos foi transmitido quem é o rosto, quem é que são os acionistas, enquanto que os anteriores pelo menos sabiam quem eram as pessoas e quais eram os nomes. Neste caso do fundo, julgo que nenhum diretor recebeu nenhuma informação acerca disso. Relativamente ao fundo, se terá sido más contas da anterior administração ou desta, não sabemos. O que sabemos é que terá sido feita uma due diligence do fundo que entrou, e essa due diligence terá visto as contas de fio a pavio, pelo menos é assim, quando as coisas são feitas de modo profissional e de modo detalhado. E essa due diligence terá sido feita. Portanto, é com espanto que eu e os meus colegas diretores também nos somos confrontados com estes números e com esta reestruturação. Sobre a questão, o que é que nos terá levado a aceitar, e no meu caso, que fui nomeada há 3 meses, o que é que me terá levado a aceitar? O que me levou a aceitar foi a garantia de investimento. Aliás, a única condição sine qua non que eu apresentei ao CEO, disse-lhe mesmo, a minha única condição é haver investimento e estas 10 contratações. E isso foi-me garantido. Foi-me garantido a mim, foi garantido ao Rui Gomes, diretor-geral, foi garantido por mim, depois também ao meu adjunto, e nesse caso, este CEO. Portanto, a única condição que eu coloquei para aceitar a direção da TSF há 3 meses, a este CEO, foi que houvesse investimento e estas 10 contratações. A partir do momento que essa condição deixou de ser cumprida, obviamente é um motivo também da minha demissão, para além de tudo o resto que já aqui falei na apresentação inicial. Tentando responder aqui a mais algumas questões que foram colocadas, portanto, sobre qual é que eu vejo que é o futuro da rádio com este corte de 30 pessoas, vejo o futuro da rádio muito comprometido, vejo uma TSF que não vai ser a mesma TSF que nós temos hoje em dia, é impossível uma rádio funcionar com cerca de 50% dos recursos humanos, e é disso que estamos a falar, e neste momento estamos com sérias dificuldades em segurar os turnos todos, as noites, as madrugadas, as folgas, os fins de semana, e isso já está comprometido só com a saída de alguns elementos que acabaram os seus contratos a termo. Portanto, como veem, era mesmo fundamental haver investimento e haver um recrutamento de 10 pessoas. Foi também perguntado se sabíamos se o Fundo de Garantia Salarial iria ser ativado. Não temos qualquer informação sobre isso, pelo menos no meu caso da TSF não me chegou qualquer informação se a administração vai ou não recorrer a esse Fundo de Garantia Social. Há aqui muitas questões de gestão que era muito importante a administração vir cá esclarecer, são perguntas que lhes devem ser dirigidas e realmente é uma pena não cederem ao convite desta Casa da Democracia para poderem responder. Depois, só para terminar, sim, não queria deixar de responder às questões, todas ou quase todas, os motivos concretos da admissão estão esclarecidos, as contas, a due diligence, eu creio que já percorri tudo, ou quase tudo aquilo que foi falado pelos senhores deputados. Deixem-me só dizer que em 30 anos de profissão e 10 anos de direção de marcas várias, Dinheiro Vivo, Diário Notícias, TSF, nunca fui confrontada com uma situação destas, nunca me senti ultrapassada por decisões, comunicações e entrevistas sem saber antes o que é que iria ser decidido ou feito relativamente à marca que eu dirijo, e é a primeira vez que sou confrontada com todos estes factos de forma triste, porque há uma desvalorização das marcas e creio que também há aqui uma desvalorização daquilo que é o papel dos diretores de informação que aqui estão presentes e que são fundamentais para garantir a tal liberdade editorial e independência das marcas de mídia. Muito obrigada. Muito obrigada. Então agora será o Vítor Santos do jogo. Bom, é muito difícil responder a todas estas questões, algumas vou naturalmente tentar responder, até porque me identifico com aquilo que acaba de dizer a Rosália, com o que disse a Inês. Estão praticamente respondidas, as nossas opiniões nem é muito de opinião, é mesmo, são factos e são coincidentes. Portanto, tentaria deixar aqui algumas notas também, respondendo naturalmente às questões, mas algumas notas importantes, então, ao encontro do que me foi perguntado. A certa altura, o Sr. Deputado perguntou como é que isto se pode resolver. Nós somos diretores editoriais,
Há aqui questões de gestão que naturalmente não passam por nós, é assim que funciona a comunicação social. Se calhar até eu estou em condições de resolver tudo, porque ainda nem vi o resultado do Euromilhões de ontem, mas não é disso que se trata. Falando muito a sério, na verdade nós estamos aqui a passar por um problema, e já foi aqui falado nas questões que foram colocadas. Nós temos uma estrutura acionista maioritária, com 50 e qualquer coisa por cento, que nesta altura está com um problema com os acionistas minoritários, como se viu através de uma comunicação que foi feita esta semana. Se nós pensarmos que, para além dos nossos títulos, que nós tanto defendemos, e nunca nenhum diretor dos títulos da Global Media, os que estão aqui, os que não estão aqui, eu nunca vi nenhum diretor a destratar os seus títulos. Pelo contrário, vi sempre a defendê-los e até muitas vezes a defendermos uns aos outros, naturalmente. Eu tenho uma história, nunca ia aqui de paraquedas, tenho 15 anos de jornal de notícias, portanto não cheguei aqui por acaso e obviamente não gosto de ver o que nesta altura parece estar a ser feito ao jornal de notícias, ou pelo menos é essa a percepção que nós temos ao vermos o que acontece, ainda agora com a questão dos colaboradores. Naturalmente isso tem que nos preocupar a todos, porque a sustentabilidade, isto é um grupo de comunicação, a sustentabilidade deste grupo não acontece por acaso. Com prejuízos, sem prejuízos, seriam sempre incomensuravelmente maiores se não estivesse neste grupo um jornal como o Jornal de Notícias, com a implantação que tem o Jornal de Notícias. Não vamos ter aqui hipócritas, é disto que se trata. Tentando voltar ao que estava a tentar dizer, nós temos aqui, de facto, nesta altura, e é um conflito latente, depois das últimas comunicações, entre uma parte controlada pelo fundo de acionistas maioritários, a Comissão Executiva, e uma parte que é minoritária, porque vimos o comunicado que saiu, creio que na passada sexta-feira, se não estou, e posso estar enganado. Eu acho que no meio disto tudo estão as pessoas. E esta tem que ser a principal preocupação. Eu, sendo um diretor editorial, e estando todos os dias relativamente tranquilo com aquilo que vamos fazer para o dia seguinte, pela capacidade e pelo talento que têm os meus jornalistas, preocupa-me bastante que haja aqui, que no meio deste conflito, que nesta altura é latente, haja as pessoas e não haja capacidade para haver um entendimento de forma a resolver o problema mais premente das pessoas, e o problema mais premente das pessoas nesta altura são, efetivamente, os seus salários. E isto responde a uma parte da questão. Foi aqui questionado várias vezes em relação à interferência editorial. Não no Jornal do Jogo, nem com esta, nem com a anterior administração. Para perceberem, eu estou no Jornal do Jogo desde há 1 ano e meio, quase, que fui convidado pela anterior administração do Global Media Group, e não, nem numa circunstância nem noutra, nunca houve interferência nenhuma em termos do que é o projeto e as opções editoriais. Falávamos dos danos no grupo, já respondi um bocadinho a isto. É evidente que tudo que possa ser má publicidade no negócio da publicidade é danoso. É danoso e isto cria um problema, porque, e agora direcionando muito ao Jornal do Jogo, o Jornal do Jogo, nós sentimos que, através dos inputs que nos estão dados pela área comercial, nós sentimos que há vontade de investir no nosso jornal. É verdade, isto parece um bocadinho a contraciclo, mas acontece. O Jornal do Jogo conseguiu captar ao longo deste ano investimento importante, relevante, eu diria, até para o grupo. Não é por acaso, é porque naturalmente a nossa marca é uma marca com credibilidade e é uma marca que tem, nomeadamente naquilo que é a informação digital, é muito forte e também tem a sua implantação, naturalmente, em banca, que também é forte. Tudo o que possa acontecer que trave este tipo de vontade que nós vamos percebendo em função da credibilidade que temos, obviamente, é danosa para o Jornal do Jogo e é danosa e tem dano importante para o grupo. Em termos de investimento, não vou dar aqui novidade nenhuma. Foi-nos sempre dito, ainda antes de entrarem os novos acionistas, que não vinham para cá para pagar salários. Eu deduzo, atendendo aos números e à dimensão que foi a dimensão dos números que foram comunicados por estes dias, 10 milhões de euros, eu acredito que tenha sido basicamente para pagar a entrada no grupo, não é? A compra das participações que foram, entretanto, alienadas. E daí a mudança na estrutura acionista. Eu, de repente, de soluções imediatas,
não me consigo lembrar, mas há uma coisa que eu consigo dizer, é que há uma vontade muito grande dentro daquilo que são os trabalhadores deste grupo de continuar a trabalhar. Nós, nesta altura, também somos um bocadinho investidores. Nós todos os dias colocámos os títulos em banca, por pernicioso que isto seja. Nós, na semana passada, porque não eram, ou até à semana passada, porque não eram liquidados as remunerações dos nossos colaboradores externos, naturalmente que tivemos que fazer um esforço suplementar. Os jornais saíram na mesma, continuamos no mesmo fluxo informativo, mas naturalmente é difícil. E volto à minha primeira intervenção. É muito difícil pedir mais a quem dá tanto. Temos que ter todos noção disto. É muito difícil. Isto não é pouco importante nem a retórica. É muito difícil pedir mais a quem dá tanto. E, por vezes, nós não temos o conhecimento daquilo que as pessoas dão. É muito. Muito obrigada. Dou-lhe agora a palavra ao Bruno Mateus, da Dinheiro Vivo. Muito obrigado. Muitas das questões ficaram respondidas pela Inês Cardoso, pela Rosália Amorim e pelo Vítor Santos, e seria difícil tocar em todas. Eu destaco e vou pegar aqui em 4 pontos que considero essenciais. Um deles, que foi questionado por vós, que tem a ver com o investimento e tem a ver com aquilo que pode ser o futuro ou não das marcas. Nós não somos os únicos diretores de missionários. Há mais pessoas que estão de missionárias ou há mais direções que se perdem. Um dos diretores que está de missionário, que também é diretor adjunto do JN, é simultaneamente diretor editorial digital. Portanto, tem outras competências e tem uma outra direção a seu cargo que fica sem diretor, ou pelo menos ele exerce essa função, como nós todos, até que haja uma outra solução do grupo. Diretor de inovação. A inovação é estratégica para o futuro de qualquer grupo de comunicação social e é estratégica para o nosso grupo. Perder a nossa direção de inovação, que é aquilo que está a acontecer também, pela saída do diretor de inovação e pela saída de muitas das pessoas desta equipa, faz com que não haja um futuro também a ser desenhado. Qual é a estratégia que existe? Faz parte de uma direção de inovação ajudar a desenhar estratégias. Talvez a ausência de alguém que pense no digital nas administrações das empresas seja um dos pontos principais numa estrutura de governance daquilo que nos leva depois a perder mercado, porque hoje temos que fazer uma transição para o digital e essa transição tem que ser assente em estratégia, tem que se conhecer o mercado e tem que se perceber quais são as nossas linhas orientadoras e quais é que são os nossos caminhos. E aquilo que acontece é que uma direção de inovação é aquela que vai dar suporte não só a estas administrações, mas que vai procurar soluções no mercado que sejam de facto inovadoras e que tragam um aporte para as nossas marcas que permita que elas tenham o futuro. Aquilo que temos vindo a assistir no desinvestimento digital e que já foram enumeradas aqui algumas das questões, como as falhas técnicas, como os sites que não tiveram atualização durante algum tempo. Em plena Web Summit nós fizemos um investimento, porque somos media partners económicos da Web Summit, fizemos um investimento e ficámos sem vídeo quando estávamos a fazer diretos a partir da Web Summit e que não os conseguimos fazer, tivemos que contornar a situação de uma forma criativa, lá está, para não perdermos aquilo que era o nosso compromisso com o leitor, principalmente. Mas preocupa-me também nesta transição dos sites aquilo que é o arquivo digital. Temos vindo a falar do arquivo histórico, papel, sim, temos que o preservar, temos que dar condições para que as pessoas tenham acesso ao arquivo em papel para que ele seja consultável e para que não se perca a memória histórica e não se perca aquilo que é o trabalho jornalístico e não se perca aquilo que é o peso que tem na sociedade, mas o arquivo digital hoje deveria ser uma preocupação destes grupos e uma preocupação do poder político, nomeadamente legislativo, de assegurar
que haja leis e que haja forma de garantir que o arquivo digital não é destruído. Estamos a falar de arquivos que vêm desde 1996 ou 95, depende, e que não há garantia nenhuma da continuidade deles, e qualquer transição dos sites é uma preocupação nossa de diretores editoriais tentar garantir, e não deveria ser assim. Deveria existir legislação, as administrações deviam estar cientes das perdas que constitui e deveria ser pugnado a sua manutenção e a sua disponibilidade pública. Rapidamente, passando ao ponto 2, que tem a ver com uma questão que nós colocamos na penúltima reunião que tivemos com a administração, que tem a ver com paz social. Aquilo que foi pedido por nós, diretores editoriais, é que houvesse, é que a administração contribuísse para uma paz social, para que os trabalhadores pudessem trabalhar efetivamente, não estando sujeitos a pressões que não sejam, peço desculpa, as pressões do seu próprio trabalho e as pressões da seriedade e da responsabilidade de representarem as suas funções. Numa reunião posterior, a administração garantiu o fim dos comunicados e que iria também contribuir para esta paz social, mas aquilo que temos vindo a assistir é que isso não acontece e tudo isso coloca a tal pressão sobre os trabalhadores. Creio que as lideranças são responsáveis por empatia e as administrações são responsáveis por uma gestão humanizada. E isso é uma prerrogativa que eles devem ter consciência que deve ser cumprida. E tem uma consequência grave. Tem uma consequência grave, que é a desvalorização das marcas e a desvalorização das direções editoriais e, por conseguinte, do trabalho que é feito nas redações e que, muito claramente, as comissões de trabalhadores, os representantes sindicais, os conselhos editoriais têm tentado, de todas as formas, questionar a administração e têm questionado as direções para que obtenham respostas sérias e para que obtenham caminhos para o futuro. Terceiro ponto, e termino, faltam só 2 pontos, a responsabilidade dos acionistas. É muito importante não nos esquecermos da responsabilidade dos acionistas e aquilo que estamos hoje a ver, estamos a assistir aqui nesta Casa da Democracia, é também o escrutínio daquilo que o poder público pode fazer em relação àqueles que são os que têm responsabilidades acrescidas, como os órgãos de comunicação social, não se imiscuindo naturalmente naquilo que são linhas editoriais e naquilo que é a gestão e a responsabilidade de gestão das empresas, mas sim tentando procurar aqui soluções para problemas que hoje são mais do que evidentes. A questão da responsabilidade dos acionistas deve ser colocada neste momento, porque apesar de termos uma administração, esta administração aparentemente representa o maior acionista. Onde estão os outros acionistas? De que forma é que os outros acionistas, que são donos de participações grandes e que têm aqui também o seu património e que têm aqui também o seu investimento feito, que acreditamos que eles não queiram ver destruído aquilo que é o seu património e aquilo que são estas marcas históricas, é preciso que haja uma posição de responsabilidade social e é preciso que eles se pronunciem e por isso também creio que Marco Galinha estará aqui também presente e muitas das questões que nós não podemos responder, vocês poderão colocar diretamente quando ele aqui estiver e mesmo ao Domingos Andrade, que também na qualidade de administrador do antigo Conselho Executivo, poderá tentar responder a algumas destas questões. O último ponto, para terminar, tem a ver com as contas. Nós fazíamos e deixámos de fazer com esta nova administração, mas fazíamos reuniões regulares onde eram discutidas aquilo que eram as contas marca a marca para nós termos a noção
noção de que forma é que os objetivos estavam a ser cumpridos, e nós conseguíamos perceber que o mercado não estava a responder da mesma maneira, por exemplo, que no ano passado havia perdas e estávamos a ter perdas. Para algumas marcas, essas perdas ainda não eram, como disse a Inês Cardoso em relação ao Jornal de Notícias, como disse também o Vítor em relação ao jogo e em relação... termino já. Mas não perca o que quer dizer, mas se conseguir ser um bocadinho mais centrado. Certo. E em relação ao dinheiro vivo, nós temos uma noção de que, como a equipa está muito diminuída, aquilo que temos não temos prejuízo. Portanto, poderíamos fazer algum investimento. Portanto, dizer que quando entra um novo acionista e que esse acionista desconhece aquilo que são as condições financeiras de uma empresa, eu tenho sérias dúvidas em acreditar que isso mude assim tão rapidamente nestes 3 ou 4 meses, porque nós tínhamos algum conhecimento, porque o mercado conhece, porque este é o mercado do jornalismo é muito difícil. E para eu terminar, digo só uma coisa, é muito difícil porque nós temos que estar constantemente a encontrar formas de monetizar, porque temos vindo a perder mercado naquilo que é o papel, naquilo que é a rádio tradicional, naquilo que é a televisão, ainda vai conseguindo angariar aqui algumas receitas, mas o nosso grupo não tem uma televisão. Mas a verdade é que o mercado do jornalismo é muito particular, é muito complexo, tem responsabilidades muito grandes perante a sociedade e que a sociedade exige que elas sejam respeitadas. Portanto, volto só ao ponto inicial, tem que haver um plano estratégico, tem que haver inovação, tem que haver, que nunca nos foi apresentada neste sentido. Muito obrigado. Para terminarmos esta primeira ronda, vou devolver a palavra a quem fez este requerimento, o Partido Comunista Português, dando a palavra à... Então, tenho aqui a minha grelha. Não, está certo. Está sem jeito. Eu tenho a perguntar se ainda há a segunda ronda. Está bem. Então, peço desculpa se li mal aqui a grelha. Pergunto aos diferentes grupos parlamentares, entendem que deve existir segunda ronda? Quem prescinde da segunda ronda? Alguém? Sim? Quem quer segunda ronda? Agradecia que se manifestassem. Então, não havendo lugar a segunda ronda, vamos dar por terminada esta audição. Faremos um intervalo de 3 minutos para para iniciarmos depois a segunda fase da nossa reunião. E nos podemos despedir dos nossos convidados.